Onde eles estão? Não estão? Karina e o Henrique se atrasaram. Tem alguém da Liberté aqui? Da chapa? Todo mundo saiu? Se alguém puder estar... Muito bem. O nosso debate ele vai se dividir em blocos. O primeiro bloco é um bloco de apresentação das chapas e das cartas propostas. Nós fizemos o sorteio inicialmente, antes de começarmos o debate. A primeira a falar, e cada uma das chapas terá 5 minutos, eu peço para que se atenham por causa do horário. A primeira chapa a falar será a Ofício, a segunda chapa a Roda Viva, a terceira chapa a Liberté. Eu só faço dou a informação de que o Ricardo Macron, que é o primeiro secretário, chegou. Seja bem-vindo, aluno da graduação da engenharia aqui dessa universidade. Então, vamos lá, 5 minutos para cada uma das chapas, depois nós teremos 5 minutos de intervalo, para que elas possam se conversar e se reorganizar a partir do que foi conversado, das apresentações das cartas. Tudo bem? Primeiro é ofício, eu vou pedir que todos os diretores e candidatos a diretoras e diretoras apresentem inicialmente a chapa. Vamos lá, Jorge? Boa noite. Boa noite. Boa noite. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a presença aqui do nosso representante da ABAMAC, José Merlo. Queria pedir uma salva de palmas para ele. Ao nosso ex-presidente Felipe. Bom, pessoal, a minha missão aqui hoje, representando o Grupo Ofício, um grupo surgido há mais de 8 meses aqui no Mackenzie, num momento em que nós tínhamos uma crise institucional causada por alguns alunos que pediram o voto de todos e um tempo depois renunciaram. Isso causou uma crise institucional no nosso centro acadêmico. E isso tornou os representantes de sala, muitos deles integrantes da Ofício, nós ficamos desconfortados com isso. Nós não nos sentimos amparados pelo centro acadêmico. Nós íamos resolver os problemas e o centro acadêmico estava omisso o tempo todo, porque nós não tínhamos um representante. Causou uma crise institucional muito séria no centro acadêmico. E isso foi o que fez surgir a Ofício. Foi nesse contexto que nós surgimos. E nós surgimos com o intuito sempre de representar o aluno. As nossas propostas foram todas estruturadas, estudadas durante um ano, focadas no aluno. Nós não queremos nos ater às questões extra-campo, nós não queremos entrar aqui em algumas discussões que não sejam as administrativas da Faculdade de Direito, da universidade também, e as questões acadêmicas. Nós temos muitos problemas acadêmicos. Esse semestre, por exemplo, existiam salas de primeiro semestre que há 1 mês e meio ficaram sem aula de empreendedorismo. E nós não vimos uma cobrança muito grande do centro acadêmico. Eu aqui tenho um excelente relacionamento com a Tamires, admiro muito o pessoal da Catarse. Talvez a pessoa que eu mais tenho respeito aqui no Mackenzie, uma das pessoas que eu tenho mais respeito aqui no Mackenzie, é o Luiz Roque. Ele nem sabe disso que eu estou falando aqui hoje, mas eu acho um cara extraordinário. A Bia Narita, a Melissa, são pessoas que eu acho muito bacanas. Mas, na visão do Ofício, ainda eles não conseguiram implementar no centro acadêmico as mudanças que nós achamos necessárias. Por exemplo, o enfoque nos alunos. Nós não vimos algumas questões que a gente acha relevante, nós não vimos uma atitude, uma cobrança enérgica do centro acadêmico. Eu queria também alertar aqui, eu tenho passado nas salas e alertado, algumas pessoas têm dito, por exemplo, que nós somos a chapa da Igreja Presbiteriana. Isso não é verdade. Em nenhum momento essa foi uma discussão do nosso grupo. Em nenhum momento o nosso grupo discutiu religião, discutiu qualquer tipo de sexualidade das pessoas para integrar o ofício. Disseram inclusive que eu era homofóbico, eu nunca fui homofóbico. Depois começaram a me chamar de Georgette. É uma questão
pessoas espalhando alguns boatos que não são verdade. A ofício, por exemplo, eu sou ateu. O Wilson, da nossa chapa, é ateu. Tem gente da nossa chapa que é católica, tem gente que é presbiteriano. O Mário, aqui, que está aqui presente, e fez muito pelo pessoal do 8º semestre, está ali na frente, o Mário, é presbiteriano sim. Nós temos bandistas na nossa chapa. Nós temos budistas na nossa chapa. Essa nunca foi uma discussão da ofício. Quem participou do nosso grupo sabe que nós somos um grupo eclético e sempre as nossas discussões foram pautadas na representação estudantil, nas questões administrativas e, volto a repetir, nas questões acadêmicas, que algumas delas estão esquecidas aqui no Mackenzie. Essa é a nossa carta proposta baseada nisso que eu disse. Essa é a apresentação do ofício. Nós estamos sempre abertos ao diálogo. E para sanar alguma dúvida também que surgiu essa semana com relação ao nosso flyer de apresentação, que disseram que no nosso flyer está escrito respeito aos nossos anfitriões. Algumas pessoas deturparam isso e disseram que nós vamos ser aliados à igreja, que nós não vamos enfrentar o Instituto Presbiteriano, a igreja presbiteriana, quando eles forem impositivos, quando eles cometerem algum tipo de arbitrariedade contra as minorias, ou seja, contra qualquer aluno. Seu tempo está terminando. Claro. Então, vou concluir minha fala. É nesse contexto que a gente surgiu. Nós não queremos representar, nós vamos enfrentar a igreja em todas as questões polêmicas, sim senhor, só que nós não queremos chegar em frente ao Instituto Presbiteriano e dizer, Bíblia é o caralho. A gente prega pelo diálogo, sempre com seriedade, respeito e compromisso, que é da onde surgiu o nome ofício. Obrigado. Muito obrigado. Segunda chapa Roda Viva, por favor, na casa. Boa noite a todos. Eu gostaria também de reiterar o cumprimento do amigo Caran aos nossos prezados ex-alunos que estão aqui hoje, prestigiando esse debate que é importantíssimo aqui para a nossa formação acadêmica e a nossa representabilidade. Nós somos a chapa Roda Viva, nós estamos chegando com a pauta da diversidade, nós temos a ideia que o centro acadêmico é de representação, de representação dos 7.000 alunos, tanto de cunho representativo na pauta que você tem, que você sofre, tanto na pá, tanto nas questões, estritamente acadêmicas. Nós queremos ampliar as questões de fazer mais semanas, sejam elas de cunho estritamente acadêmico, seja ele econômico ou social, todos ligados ao direito. Nós queremos fazer vários e vários projetos onde queremos ocupar mais espaço do campus do Mackenzie, com projetos culturais. Nós queremos também não só pensar o poder só o executivo, o judiciário, a gente quer começar a pensar o legislativo para pensar o que é o Estado Democrático de Direito, porque aqui sairão futuros operadores do direito. E nós estamos prontos para representá-los nas pautas que precisarem, nós estamos prontos para aceitarem as suas sugestões, tá? Vamos falar de algumas pautas. Já falei de utilização do campus, tá? Uma das pautas que a gente está, assim, abraçando de todo o coração é o incentivo à pesquisa. Nós estamos numa das melhores universidades do país. Nós precisamos fazer que o curso de Direito do Mackenzie também forme pesquisadores e que isso fomente cada vez mais o nosso curso para que cresçamos nessa área de pesquisa. Então nós estamos com projetos de coordenadorias, onde nós já temos uma ligação com a pós-graduação, teremos coordenadores da pós-graduação e da graduação mais velhos para auxiliar os alunos nesse quesito. Nós temos a semana econômica, nós temos projeto de semana tributária, nós temos um projeto que é de cunho importantíssimo, principalmente para os últimos semestres, que é uma semana do novo Código de Processo Civil
civil, que é estritamente necessário, que as pessoas já vão aos cursos mais altos de graduação, já vão pegar isso na prova da ordem. A nossa preocupação maior é que o centro acadêmico não seja um grupo de amigos. O centro acadêmico é para representar 7.000 alunos, independente da sua cor, da sua raça, da sua experiência que você chegou aqui. Assim que passa no vestibular e você chega, você se torna um mackenzista, você se torna um de nós. E essa é a proposta da Roda Viva. Obrigada. Legal, Natália. Agora a PT pela Karina. Então, foi pedido que fosse apenas o candidato à diretoria geral, como a gente combinou na última semana. Mas como é que vai ser? Só vou apresentar, Karina. Então, 5 minutos junto. Boa noite, eu gostaria de me apresentar. Meu nome é Victor Marques, eu sou candidato a secretário-geral pela Chapa Liberté. Boa noite à Chapa Roda Viva, boa noite à Chapa Ofício. Boa noite. Boa noite para a Comissão Eleitoral Especial e por proporcionar esse debate. O nosso grupo, nós acreditamos que não existe barreira entre o aluno e o centro acadêmico. Nós somos alunos. Eu e a Karina somos alunos. O centro acadêmico é feito por alunos. Nós vamos apresentar nossa carta proposta de baixo, não em cima do palco. Agradeço a presença do Sr. Merlin, primeiro presidente do Centro Acadêmico João Mendes Júnior. A sua presença muito nos honra. Agradeço também a presença do Abamac, que está organizando uma festa em comemoração aos 60 anos do Centro Acadêmico João Mendes Júnior. Muito obrigado. Eu vou passar a palavra para a nossa candidata geral, Karina Camargo. Karina, vamos embora. Gente, boa noite. Boa noite, Chapa Ofício. Boa noite, Chapa Roda Viva. Boa noite, Comissão de Eleição. Boa noite vocês, todos aqui presentes. Estão perdendo um pouquinho de tempo para estar aqui nos assistindo. E antes de começar a falar e apresentar o nosso grupo, eu tenho que falar que eu não cheguei aqui sozinha. Que o Victor não chegou aqui sozinho. Nós tivemos o apoio e temos o apoio de colaboradores, de coordenadores, do nosso conselho fiscal e das pessoas que fazem parte da nossa executiva. E para representar todo mundo que está nos apoiando aqui, eu chamo os outros 5 membros para ficarem do nosso lado, por favor. O nosso grupo tem um sonho. O sonho é retomar o diálogo para dentro do centro acadêmico. O sonho é romper as barreiras impostas no centro acadêmico. É levantar a bandeira do Mackenzie, mas não para uma maioria e não para uma minoria, mas para 7.000 alunos. Porque o centro acadêmico não se faz aqui com nós 7, mas se faz com 7.000 alunos. E é isso que a gente quer. Eu tenho muito orgulho de falar que desde o primeiro dia, e minha família está aqui, sabe, que eu entrei nessa faculdade, eu falei, eu não quero fazer uma faculdade, eu quero fazer a diferença. Eu quero correr atrás dos alunos, eu quero ajudar o máximo que eu puder. E eu comecei a fazer isso desde o meu primeiro semestre. Eu entrei aqui em 2011, era representante de sala. Em 2012, criei a coordenadoria de estágios e a feira de estágios. Em 2012, criei também, junto com outros alunos, o Núcleo de Acesso à Justiça, que hoje chegou no seu ápice com um cursinho popular. Participei também, em outubro de 2012, da reunião que criou o PTOP, que é o portal de transparência onde tem as prestações de contas. É isso que a gente quer. A gente quer luta, a gente quer garra. Não estamos em cima do muro. Não somos de esquerda, não somos de direita, mas a gente tem um partido sim. E o nosso partido é o Mackenzie. O nosso partido é aquele sangue que corre na tua veia. É o Mackenzie, é o espírito mackenzista e o orgulho de fazer parte dessa comunidade mackenzista. É esse o nosso orgulho. O nosso grupo é eclético, o nosso grupo é plural. Nós temos aqui o debate dentro do nosso grupo para trazer o debate fora do grupo. É isso que a gente quer. E hoje aqui, nesse debate, eu não preciso nem falar, porque eu conheço a Chapa Ofício,
Eu conheço a Chapa Roda Viva e a gente vai debater proposta para que vocês, alunos, escolham quem está mais preparado para entrar no centro acadêmico. Também falo que... Imagina! Também falo que se a gente perder, mas a gente ganhar, a gente vai continuar fazendo aquilo que a gente ama, aquilo que a gente gosta. Porque não importa, uma vez mackenzista, sempre mackenzista. É isso que a gente quer. Obrigado. Então, a partir de agora, a gente vai ter 5 minutos de intervalo para vocês se organizarem e 8 horas a gente começa o bloco de perguntas, tá bom? Tá, você tem 2 perguntas para cada chapa. Eu peço que vocês se atenham à temática do bloco Ensina, Pesquisa e Extensão. Para quem vocês escolhem a pergunta? Eu gostaria de perguntar para a Liberté. Então a Liberté responde as perguntas, 2 minutos, 1 minuto de réplica e 1 minuto de réplica. Vamos lá. Eu fui até o Facebook para ver as cartas para ver a carta proposta de vocês, as suas pautas e os seus projetos. E uma das coisas que me chamou muita atenção é que vocês jogaram a perspectiva da pesquisa no Mackenzie, deixou uma coisa muito vaga. E vocês lá afirmaram que existem poucos grupos de pesquisa. E assim, eu gostaria de afirmar para vocês que atualmente nós temos 25 grupos de pesquisa no Mackenzie. O que demonstrou para mim, de certa forma, um desconhecimento dessa questão. Então eu gostaria de saber com vocês como vocês vão pensar a pesquisa no Mackenzie se vocês não estão se assentando ao grupo de pesquisa existente e pensando na produção de artigos acadêmicos e a pesquisa que é feita por iniciação científica na graduação. Boa noite, Natália. Mais uma vez. Nós gostaríamos de dizer que nós acreditamos que pesquisa é importante sim, mas é importante desde o primeiro semestre, e não apenas no final. Nós temos algumas propostas, por exemplo, antigamente no Centro Acadêmico João Mendes Júnior, existia um manual de pesquisa. Não deram continuidade. Não ensinaram como faz uma iniciação científica. Não ensinaram como faz um TCC, um trabalho de conclusão de curso. E você me dizer que 25 grupos de estudo é isso que existe hoje, suporta 7 mil alunos, me surpreende muito. Porque eu pego o meu exemplo. Eu tentei entrar no grupo de estudos do professor Edmundo. Tinham 120 pessoas para 40 vagas. Os alunos têm que poder escolher. E não são todos os temas que são acoplados no grupo de pesquisa. Não são. Nós queremos dar ouvido ao aluno, para o aluno poder dizer qual tema ele quer estudar. Nós pretendemos fazer isso, o diálogo com o aluno. E digo mais, uma das nossas propostas é fazer uma oficina de como se produzir artigo científico. Ajudar os alunos, e não só no último semestre. Nós acreditamos sim. E eu digo mais, não sei se vocês sabem, mas cada artigo publicado, por exemplo, no Jus Brasil, dá hora de pesquisa. Os alunos não sabem disso. Não existe a divulgação de grupo de pesquisa. Nós queremos ajudar o aluno a fazer pesquisa, desde o primeiro semestre até o último semestre. Porque nós sabemos que as horas de pesquisa são fundamentais para a formação do aluno. Não só o acadêmico, mas também para o mercado de trabalho, também para incentivar o estudo ao direito. É isso que nós pensamos. Nós queremos ampliar. E óbvio que nós vamos continuar com grupos de pesquisas que existem na faculdade. Obrigado. Eu sinto muito, mas você não respondeu nenhuma das minhas perguntas. Você não apresentou propostas. E para mim, vocês continuaram demonstrando total desconhecimento como funciona a pesquisa no nível de graduação do ensino superior no Brasil. Quem monta os grupos de pesquisa não são alunos, são professores. Tem que ter um edital liberado pela
professor ele lança o edital, depois ele vai e transmite para os alunos que querem disputar aquele grupo de estudo. E todo grupo de estudo, o aluno não pode falar, eu quero estudar. Porque apesar de eu ser formada em História, eu não posso chegar no jeito e falar, gente, eu quero estudar História Antiga. Não vai rolar, apesar de ter direito romano, é claro. Mas História Antiga, no total, eu acho que não. E vocês falaram que não tem o manual do aluno. Desculpa, o manual do aluno foi feito pela colaboradora do grupo de pesquisa Camila Souza, extremamente competente. Ele foi colocado no site, sim. Atualmente, temos a revista eletrônica João Mendes Júnior. Lá você pode mandar o edital e cada vale 20 horas aula. De novo, 25 grupos de pesquisa para 7 mil alunos. E sim, o aluno tem voz na faculdade. Você quer fazer um curso, você quer fazer um grupo? Vamos unir. O centro acadêmico serve para isso. Representação estudantil, representação dos alunos. É para isso que serve o centro acadêmico. Se tem um grupo que quer estudar a história antiga, vamos correr atrás de um professor que queira dar. E mais, vamos fazer, a gente apresentou uma proposta. Vamos fazer ouvidoria no grupo de estudos. Vamos abrir inscrições para as pessoas opinarem, eu quero isso, eu quero aquilo. Vamos correr atrás de professores que têm vontade de buscar horários cabíveis para essas pessoas. E apresentamos propostas. Vamos fazer plantões de pesquisa aqui para ensinar o pessoal a fazer artigo científico e publicar no âmbito jurídico. E publicar no Jus Brasil, que a gente já entrou em contato, a gente sabe que isso é viável. São essas nossas propostas. Esses plantões serão dados por ex-alunos. Conclua, por favor. Tá ótimo, é isso que a gente vai falar. A gente tem proposta, já apresentou uma proposta e a senhora fica batendo na tecla falando de 25 grupos de estudo. A gente fala para 7 mil alunos que têm opinião e têm voz. Tem mais uma pergunta para Chapa Libertou. Agora a gente vai fazer, né? Agora é pelo ofício, né? Acho que para outro, não? Faz, tem 2 perguntas para cada chapa. Tá. Eu também, óbvio. Não, 2 perguntas para cada chapa? Mas a temática não teria que ser diferente. São 2 perguntas para cada chapa. Para cada chapa. Eu posso passar uma para ela e outra para vocês. As 2 são minhas. Queridos amigos da UFIS. Tudo bem. Pode. Você pode fazer agora a pergunta para o ofício, sabendo que depois tem outra pergunta para fazer para Liberter e mais uma pergunta para o ofício. Perfeito, vai. Obrigada. 1 minuto, começa agora. Isso é uma questão. Sim. Não. A questão, a gente quando combinou as regras, combinou. Temos um primeiro bloco de perguntas sobre ensino, pesquisa e extensão e o segundo bloco vai ser sobre representação estudantil. Não, são todos. Eu gostaria de fazer uma pergunta para meus amigos do ofício, como eu disse, eu gostaria de reiterar isso. E na carta proposta de vocês também, vocês têm várias propostas, só que assim, de certa forma, elas estão envolvendo um custo operacional muito elevado. Então eu gostaria, assim, se vocês também têm propostas de cunho operacional elevado, que você tenha que custear isso, ou você tem a proposta também onde pode ser viável para que todos participem sem ter esse problema em si, já que o centro acadêmico, o custeio dele fica muito complicado. Natália, obrigada pela pergunta. Eu não entendi exatamente qual é a proposta que você disse que tem um custeio muito alto. Mas está na carta proposta da ofício que nós vamos buscar patrocínios para viabilizar todos os nossos projetos. Nós temos inúmeros projetos, como eu já disse na nossa apresentação, focados no aluno, na pesquisa, na extensão. Nós temos aqui uma proposta de painel de palestras. Nós não queremos trazer um único palestrante para vomitar, desculpa a expressão, a teoria dele em vocês. Nós queremos sempre trazer 2 visões diferentes para que os alunos possam ter uma visão
imparcial, para que eles possam escolher qual, para que eles possam concluir qual é a que melhor eles compreendem. Hoje, o modelo que existe é assim: o Wilson é liberalista, é liberal, ele é adepto das teorias liberais econômicas. Eu já não sou. Mas aí eu estou no centro acadêmico, eu convido o Wilson para que ele venha palestrar sobre o modelo liberal econômico. Isso não é bom. Nós precisamos ter sempre as duas visões. Mas então agora na sua réplica você, por favor, especifique para mim qual é o projeto de custo elevado, mas quero adiantar aqui para todo mundo que nós iremos sim buscar parcerias para que a gente possa viabilizar todos os projetos do centro acadêmico, inclusive a reforma. De curso elevado é na hora que você tocou um projeto e que eu queria deixar bem claro que eu gostaria de agradecer aos amigos da ofício que eles tiveram a disponibilidade e a graciosidade de mandar a proposta para a gente em impressa e eu mandei a nossa para eles. Isso sim é diversidade, tá? E respeito mútuo entre as classes. Foi a questão que vocês falaram aqui, que alguns livros da biblioteca, vocês vão disponibilizar isso. E nós sabemos que livros no Brasil é algo de cunho muito, muito caro. E é isso que eu vi com o problema que eu falei da questão dos gastos. Outra coisa que eu tinha visto no negócio de vocês é que vocês estão pretendendo criar uma revista eletrônica. Ela já existe. Então, eu queria saber se vão acabar com ela ou dar continuidade. Eu vou responder a sua primeira questão da renovação dos livros da biblioteca do centro acadêmico. Nós queremos sim criar uma pequena biblioteca no centro acadêmico. E isso é extremamente viável. Qualquer escritório que você for pedir uma coleção, por exemplo, de direito civil, eles vão doar para o centro acadêmico. Qualquer empresa que você for pedir, eles vão doar para o centro acadêmico. Se eles não doarem, eu doarei pessoalmente uma coleção de direito civil e uma de direito penal para o centro acadêmico. E vocês são testemunhas disso, podem me cobrar caso nós ganhemos o centro acadêmico. E se nós perdermos, também podem me cobrar que essa doação será feita. Essa segunda pergunta. A revista científica foi uma proposta nossa da eleição passada. Pode concluir. Não, a revista jurídica foi uma proposta nossa do semestre passado, mas a gente sabe que tem algumas questões burocráticas para que sejam atribuídas horas de pesquisas. Então a nossa ideia é começar essa revista para que a gente possa conseguir depois que sejam atribuídas horas para elas. A Rosa Viva tem duas perguntas ainda. Uma para cada. A minha outra pergunta é o seguinte, vocês deixaram claro que vocês querem também, como nós, e também como já existe, uma coordenadoria ligada à pesquisa. E vocês falaram em aulas, monitorias, para que sejam feitas, para que oriente os alunos de como fazer a pesquisa. Eu gostaria de saber o seguinte, quem irá ministrá-las? Bom, certo. Os nossos plantões, na verdade, a gente vai fazer com alunos maquinzistas já formados, não só os maquinzistas, mas também da PUC e da USP, a gente já tem contato com os alunos. São aqueles alunos que saem da faculdade e querem continuar ajudando, querem continuar fazendo, e são aqueles alunos que fazem, que eles fomentam a pesquisa, que trabalham com isso. Então, são alunos. E também, por que não, em relação ao nosso grupo de pesquisa, em relação à auditoria, por que não conversar com os coordenadores, com a coordenadora de pesquisa, a professora Clarice Duarte Seixas,
Por que não conversar com ela sobre formar outros grupos, formar a ouvidoria? Então, essa é a nossa proposta, é isso que a gente quer, fazer esses plantões com alunos maquinzistas, trazer os alunos de volta para a faculdade, ajudar os outros alunos, trazer um manual também que foi feito pela Marina Gingio, claro que também tem o da Camila Souza, conheço. Trazer tudo isso de volta, é isso que a gente quer diversidade, a gente quer ajuda. Boa noite, gente. Eu sou a Alessandra, eu sou a primeira conselheira do Conselho Fiscal. Embora alguns até se questionem por que eu vou responder essa pergunta, essa pergunta da Karina, eu vou falar uma questão bastante óbvia aqui. Karina, a gente conversa com a professora Clarice. Semana passada, eu conversei com a professora Clarice, pessoalmente. Tanto que isso motivou a Camila a fazer um adendo na revista para os 10º semestres. Por quê? Porque a gente sabe, o aluno maquinzista, infelizmente, ainda deixa as horas de pesquisa para o 10º semestre. Infelizmente, Vitor, eu sinto que ainda não é uma questão de números de grupos de pesquisa existentes na faculdade, mas sim a vontade, justamente a vontade do aluno em procurar a pesquisa. Então, assim, e a Camila... Mas é o suficiente. Eu queria deixar bem claro aqui que me surpreende a afirmação da nossa colega aqui ao lado, dizer que aluno não procura por horas de pesquisa. Procura sim, porque tem que ser fomentado desde o primeiro ao último semestre. Bom, o aluno procura assim, não falta vontade do aluno em procurar horas de pesquisa. Não falta, eu garanto. E me surpreende falar de uma revista, que foi soltada uma semana atrás. Meio eleitoral, né? E outra. Eles prometeram... Pode vaiar? Jura aí, vai continuar, né? Pode continuar. É isso. E além disso, a revista é restrita aos alunos. 7 mil alunos não podem publicar artigo. Nós vamos buscar que todos possam, que todos queiram poder fazer horas de pesquisa, porque é um dos principais problemas, e não só deixar para o último semestre, igual a revista. Bom, é isso. Nós vamos buscar 7 mil alunos. Vou pedir, a partir de agora, que o pessoal possa se respeitar, né, terminar o pessoal de falar, tanto os que estão na mesa, quanto os que estão na plateia, para dar horário, para todo mundo conseguir falar, para ter ordem quanto a isso. Qualquer tipo de pedido de direito de resposta, por favor, venha até aqui, fale com a gente, não precisa ficar ou comentar, ou pode vir aqui, a gente está aqui para isso, tá bom? Não, e o pessoal está falando também, por favor, durante a fala, respeite e espere terminar. Mais uma, né? Mais uma pergunta para o ofício. Caramba, você falou da questão dos patrocínios, certo? Eu também entendo que hoje, pela circunstância financeira do centro acadêmico, realmente patrocínio seria uma coisa louvável. Mas eu também entendo que é algo difícil de colocar em prática. Então, assim, a reforma do centro acadêmico, até, eu sei que é algo necessário. E é algo, inclusive, que a gente defende. Todo mundo defende. A verdade é essa. Que todo mundo defende, certo? Mas a questão que eu sinto, cara, é que muitas vezes as propostas de vocês são pautadas em promessas. Que eu não sei até que ponto elas conseguem serão concretizadas.
E daí, o que eu te questiono é, vocês já procuraram patrocínio? Vocês viram a viabilidade disso? Quem está disposto a patrocinar, se você pudesse, por exemplo, falar o nome de um dos patrocinadores? Pode começar? Bom, é o seguinte, se você passar nos centros acadêmicos de outras faculdades, você vai ver que lá eles têm patrocínio, tá? Só que você não pode ter um centro acadêmico completamente avesso a patrocínios, que acha que um patrocínio ao centro acadêmico é a mercantilização da vida do campus, esse tipo de questão. Tem que ser um centro acadêmico bem-vindo. E antes de querer conseguir um patrocínio, o que a gente tem que fazer? Tem que fazer um estudo e tem que fazer um trabalho de marketing para mostrar para as empresas que, porventura, tenham interesse em patrocinar o centro acadêmico, que elas terão um ganho de margem, um retorno a longo prazo. Então, se você pegar os bancos que têm contas universitárias subsidiadas pelo banco, ele visa um retorno a longo prazo. Outras empresas que patrocinam centros acadêmicos ou que patrocinam o ensino têm algum tipo de retorno a curto prazo. E é esse tipo de estudo que tem que ser feito antes de se falar quem é o patrocinador, quem que a gente está atrás. Mas, por exemplo, você pode mostrar para ele quem é o estudante atual do Mackenzie, qual o perfil socioeconômico dele e a potencialidade que existe no futuro a partir dos rendimentos. Qual o salário médio de um estudante formado em Direito no Mackenzie nos últimos 5 anos, nos últimos 10 anos. E aí é muito importante também estabelecer uma parceria com a ABAMAC para mostrar, e aí a gente mostra para o mercado o ganho que uma empresa teria ao se associar ao centro acadêmico. É esse tipo de trabalho que a gente quer fazer com patrocínio. Wilson, eu sei que você é formado em administração, eu fiz 3 anos de Getúlio Vargas, então eu também entendo um pouco de gestão. Eu não sou esquerdista, muito pelo contrário, eu sou bem capitalista e eu fui acolhida, né, no centro acadêmico. Nossa, curioso isso. Mas enfim, a questão toda é a seguinte: você falou, a gente precisa fazer um estudo. Vocês já fizeram esse estudo, ao menos prévio disso? Porque, eu reitero, Wilson, para mim, ainda é uma coisa muito abstrata, que prometer patrocínio parece muito fácil. E não é uma crítica direta a você ou algo do tipo. Eu só estou falando que é o seguinte: atualmente, e acho que como candidata ao conselho eu posso falar isso com alguma propriedade, a gente precisa se preocupar com as contas do centro acadêmico. A gente precisa se preocupar com uma forma de realmente garantir que as contas, no fim, fechem. Não pode, né? Respeita aí, pô! Respeita aí. Pessoal, por favor, eu peço para que as pessoas guardem o mínimo de respeito e de ética no debate acadêmico e no debate para o centro acadêmico. Mínimo de respeito e ética significa esperar os outros falarem para depois falar. Não é questão de baixar a cabeça, é respeitar, é o mínimo que se espera, respeito. Então, por favor, as pessoas que vivem gritando aí no fundo, por favor, esperem. Obrigado. 1 minuto, espera. Bom, Alessandro, se você for nos outros CA, você encontra patrocínio do Joy. O Joy patrocinava o CA. Então, evidentemente, você tem um interesse das empresas que ficam nas redondezas em patrocinar o CA. Nós passamos na Saraiva, aqui na frente, conversamos com eles. Eles não chegaram a dizer que têm interesse em patrocinar, mas que têm interesse em fazer algum tipo de parceria. Que antigamente, estudantes de Direito de Mackenzie tinham um desconto grande lá, e que era a Saraiva que mais vendia livros de direito em São Paulo. Então, claramente, você tem um potencial aqui. Se você demonstrar corretamente para as empresas o potencial que tem, tanto de ganho de imagem como retorno financeiro, isso tudo, tem como você conseguir esses patrocínios. Não é algo muito difícil ou muito absurdo de ser feito.
segunda chapa a perguntar é a Liberté. Tem as 4 perguntas, fica à vontade de escolher quem vai perguntar a pergunta. Nós vamos começar perguntando para o ofício. Eu só queria deixar uma coisa clara. O Caran disse que defendeu a aula de empreendedorismo no primeiro semestre. Não é no primeiro semestre que se tem empreendedorismo. E na carta proposta de vocês não falaram nada sobre pesquisa, pelo menos nós não conseguimos encontrar. Sobre pesquisa científica. Nós gostaríamos de saber quais são as propostas sobre pesquisa científica. Meu amigo Vitor, é uma honra responder você, que nós temos um bom relacionamento, você é um cara muito bom, temos uma boa amizade. Eu queria dizer, meu amigo, que eu não disse que tem empreendedorismo no primeiro semestre. Se você ouviu bem, coisa que não ouviu, eu disse que no primeiro semestre desse ano tinha uma sala que ficou 1 mês e meio sem aula de empreendedorismo. Foi isso que eu disse, prefiro acreditar que você não ouviu perfeitamente. E nós temos sim várias propostas de extensão. Nós entendemos que extensão, pesquisa é algo um pouco complicado. Precisamos, por exemplo, de editais, professores liberarem. Tem a questão de justificando, a Cacau inclusive veio falar com a gente ontem para fazer uma parceria, acho que ela falou com todas as chapas, para que as horas sejam atribuídas a quem fizer artigos. E nós temos esse tipo de proposta. Por exemplo, nós queremos trazer pessoas que possam auxiliar os alunos a iniciarem uma pesquisa. Coisa que existe hoje no Mackenzie, mas não é fomentado. Nós queremos fomentar isso, porque não depende do centro acadêmico. Quem fala que isso é competência do centro acadêmico, está sim propondo algo eleitoreiro. Não é função do centro acadêmico. Você não pode fazer um programa que vai lá e atribui horas de pesquisa. Pode sim fazer uma viagem, mas que no final precisou ser elaborado todo um relatório, todo um estudo, para que sejam atribuídas horas. É esse tipo de questão. Nós temos projetos, você pode olhar na nossa carta de proposta, e um deles, talvez o que eu mais acredito, é na fomentação da pesquisa pelo aluno. Vocês disseram que não tem um manual de incentivo, de explicação de como iniciar uma pesquisa. Tem sim no TIA, lá no site do Mackenzie, no Moodle. Você pode conferir lá, caso você não ache, eu posso te mandar o link. O centro acadêmico não pode dar hora de pesquisa, isso é verdade. Mas nós temos obrigação de ajudar o aluno a conseguir essas horas de pesquisa. E é isso que nós vamos fazer. Nós vamos ajudar o aluno. Eu perguntei sobre propostas, ele não apresentou nenhuma proposta. Ele falou que vai fazer oficina, que vai auxiliar. Isso nós falamos primeiro. Está na nossa carta proposta desde o começo. Eu perguntei para ele não apresentou proposta sobre pesquisa científica. Não apresentou. E dizer que não é competência do centro acadêmico, não, o centro acadêmico tem que estar disposto a ajudar o aluno sempre, independente da posição. Se está precisando de aula de pesquisa, nós vamos ajudar, nós vamos aumentar as possibilidades de conseguirem aula de pesquisa, trabalhando junto com a faculdade, sim. Mas nós acreditamos que o centro acadêmico tem a obrigação de ajudar sempre os alunos. E é isso que nós vamos fazer. Sem dúvida que vocês têm a obrigação, mas vocês não têm competência para isso. Uma coisa que vocês deixam bem claro. A segunda questão, que acho que é um pouco confusa, da revista João Mendes Júnior, é o seguinte: na eleição passada, ela estava na nossa carta de proposta. A carta de proposta da Cartaz também tinha uma proposta de uma revista científica, mas, se não me engano, era a revista Dialética do Direito. O Saul está ali. E como no semestre passado eles eles lançaram o edital, mas não lançaram a revista, até na nossa carta de proposta a gente coloca, foi lançado recentemente o edital para a revista João Mendes Júnior. Nós não sabemos se eles vão conseguir finalizar o projeto. Se eles não conseguirem, nós nos comprometemos a finalizar esse projeto, ou então iniciar do zero a partir do semestre que vem. Mas nós consideramos extremamente importante
que o Mackenzie tem uma revista jurídica científica para fomentar a pesquisa. O papel do centro acadêmico é fomentar, não é outro tipo de coisa, porque a gente não compete ao centro acadêmico fazer isso. Nós gostaríamos de fazer uma pergunta para a Chapa Roda Viva. Nós analisamos na carta proposta de vocês que tem projetos de pesquisa, ensino e extensão e que também tem projetos com os outros centros acadêmicos. Também soubemos que vocês falaram em sala de aula que vão fazer palestras com esses outros centros acadêmicos sobre esses pesquisa, ensino e extensão e etc. Nós ouvimos falar disso também. Eu queria saber como vocês vão fazer isso e quem vocês estão buscando para viabilizar tal projeto. Então, primeiro, esse negócio de ouvir alguém falar, você vai ter que provar para mim quem falou e quando falou, porque não está na carta proposta, nós não falamos. Eu não sei, a gente tem um péssimo hábito de pedir prova para o que se fala da gente. E segundo, nós temos realmente um projeto e a pessoa que está concorrendo à presidência é uma professora de história. Eu acredito nisso. Eu era professora antes de vir para cá. E o nosso projeto de incentivo à pesquisa nós já temos, se a Lê vai ter reunião com a Patrícia, com a Clarice, que a Patrícia está de licença, eu também já fui em reunião com a Clarice, junto com a professora Bruna, que trabalha em metodologia. E nós conversamos lá. Eu já também tive contatos com o pessoal da extensão, da pós-graduação do Mackenzie. E nós já temos conversado que iremos fazer um trabalho conjunto de monitorias de incentivo à pesquisa, de cunho propedêutico. O que seria de cunho propedêutico? Essa não seria plantões, tá? Seriam monitorias. O que é o sentido? Ensinar, ajudar, orientar o aluno no que é uma justificativa, uma hipótese, como elaborar os objetivos, porque isso é extremamente difícil. Quem que irá fazer isso? Os alunos mais velhos da graduação, nós temos vários aqui, e também alunos da pós que se disponibilizaram para a gente, deixaram o e-mail, entramos em contato a trabalhar junto. Porque se fortalecemos a pesquisa na graduação, a pós-graduação, mestrado, doutorado fortalece. Portanto, a Universidade do Mackenzie fortalece em pesquisa e no CNPq. Nós ficamos felizes em saber que, assim como nós, a Chapa Roda Viva vai buscar incentivar a pesquisa. Nós pretendemos também fazer eventos em parceria com outras faculdades para acrescentar horas, não necessariamente só ao aluno de Direito, como ao aluno, por exemplo, de Administração. Fazer uma palestra, por exemplo, de Direito e Empreendedorismo. Mas nós sabemos que para fazer isso nós vamos procurar os decanos da faculdade, da universidade, e não apenas uma conversa entre os diretores, como é o que acontece hoje. Porque, por exemplo, você quer fazer uma palestra com outro curso, só que não necessariamente essas horas vão valer para o direito. Então, quando alguém nos convidar, nós vamos primeiro buscar os decanos da universidade para essas horas de palestras de extensão em outro curso, valer também para o direito, porque não necessariamente vale. É isso que nós vamos fazer. Nós vamos buscar ajudar os alunos mackenzistas a completarem as 200 horas de pesquisa e extensão. É isso que nós vamos fazer. Eu sinto muito usar a mesma fala, mas de novo eu reitero o argumento que vocês não têm conhecimento nenhum de como funcionam as coisas. Primeiro, de novo, eu vou usar o mesmo termo do meu colega. O centro acadêmico não tem competência para determinadas situações, é uma hierarquia a universidade. E o centro acadêmico, como vocês cansaram de dizer, atende 7 mil. Vocês querem atender mais de 7 mil? Como? Fica uma coisa meio assim no ar, tá? E a hora pesquisa que vocês querem desenvolver, ele já é feito. Nós temos várias e várias palestras. Vocês entendem? Então fica... Hein? Não é hora pesquisa e hora extensão. Já se faz as duas coisas aqui. O que nós queremos é saber o que você tem de concreto e de palpável nisso. Nós temos. E nós já... A questão é a seguinte, a minha chapa, nós já temos isso tudo projetado, argumentado e pronto para ser executado. Simples. Acabou, concluí.
acalmar os ânimos, a gente vai pedir para aumentar o ar-condicionado. Um dos nossos principais projetos de estudo é o que nós chamamos de Esquenta Prova, que faz sim a diferença na vida do aluno. Quando traz o aluno para dentro da faculdade, aquele aluno que não tem condições de bancar um cursinho preparatório para OAB, aquele aluno que não tem tempo de fazer um cursinho preparatório para OAB, aquele aluno que até mesmo não quer fazer um cursinho preparatório para OAB. Nós pretendemos ajudar esse aluno a preparar esse aluno para OAB. Nós sabemos, uma que tem grandes professores que preparam o aluno para a prova da OAB, mas de repente aquela matéria no segundo, no terceiro semestre ficou esquecida. Não está bem claro. Nós vamos fazer as revisões para deixar o aluno maquinzista confiante. Nós gostaríamos de saber qual que é o principal projeto da chapa Ofício na questão de estudo. Meu amigo Vitor, mais uma vez agradeço a sua pergunta para que a gente possa esclarecer aqui todos os alunos que estão dispostos a nos ouvir. Nós temos um projeto de assessoramento acadêmico. Nós queremos, através de palestras, através de plantões, fazer uma revisão com todos os alunos, utilizando mais os professores da nossa universidade, da nossa faculdade. Nós temos grandes nomes aqui no Mackenzie que muitas vezes não são usados. Nós estamos preocupados em chamar professores de fora, quando nós temos, por exemplo, o Eduardo Sabag aqui, que nós poderíamos convidar, é o mestre de Direito Tributário, um cara respeitadíssimo. Por que não fazer uma revisão com ele? Por que não chamarmos o professor Alexis para dar uma revisão para os 9º semestres, 10º semestres, através de palestras, para que o acesso possa ser irrestrito a todos os alunos da Faculdade de Direito? Por que não isso? Nós temos um projeto sobre isso, é o assessoramento acadêmico, é isso que nós queremos. E os alunos dos semestres mais velhos ajudarem os alunos dos semestres mais novos. Uma outra proposta sobre isso, aproveitando o gancho, é o nosso banco de cadernos, que já existe, sim, mas nós queremos unificar no site do Centro Acadêmico, melhorando a acessibilidade do site, o design do site, que hoje é fraco, é ruim. Nós queremos melhorar isso e concentrar todos os cadernos num único local, onde os alunos vão saber que, se eles precisarem, lá estarão todos os cadernos daqueles que estão disponíveis, que estão dispostos a enviar para o site. É isso que nós queremos. Nós queremos dar todo o apoio para o aluno que vai prestar o AB, mas para os outros alunos, inclusive aquele que vai começar uma pesquisa. Por favor, conclua. Concluí já. Eu fico extremamente feliz. Não, você vai continuar falando? Eu queria só combinar uma coisa aqui para facilitar com todo mundo. A gente vai sempre avisar quando faltar 10 segundos, tá? A gente vai só falar, por favor, eu não sei, suponho que tem 10 segundos para falar ainda, tá? O Grupo Liberté fica super feliz de saber que o Caram apoia o projeto Esquenta Prova, que sabe que é importante fazer uma revisão sim para os alunos que estão para fazer a prova da OAB, não necessariamente os alunos de último ano, mas esse é o foco sim. E até porque se o projeto der certo, todos os alunos vão ter acesso a isso, e nós vamos fazer o projeto dar certo. Nós acreditamos sim que o diálogo, o debate tem que existir dentro da Faculdade de Direito. Nós vamos promover o Café e Debate mensal, nós vamos fazer um Cine Debate mensal. Nós acreditamos que o aprendizado acontece no debate. O debate é de total importância dentro da Faculdade de Direito, é isso que nós vamos fazer. Nós vamos proporcionar o debate. Não apenas impor uma posição, não apenas dar um lado da moeda, não. Nós vamos escutar os dois lados e assim nós vamos crescer. Nós vamos crescer juntos e o aluno vai poder escolher qual que é a posição deles. É isso. Vitor, meu amigo, que honra ouvi-lo repetir uma proposta da Ofício que nós acabamos de dizer aqui. E fique sabendo, Vitor, que todo projeto bom, a Catarse,
da Roda Viva agora, do Grupo Liberté, do Grupo Resgate da eleição passada, do Grupo Integração, que desintegrou das corredorias e trabalhava, mas nós temos outra chapa, Roda Viva, tá? Então a perspectiva, ela é outra. Agora, se você está falando de representabilidade e já que surgiu um tema em nota de repúdio, as notas de repúdio que surgiram são todas de PEC e PLs que tramitavam no Legislativo. Se nós seremos futuros operadores do direito, se você não entender que o Estado Democrático de Direito é formado pelas pautas sociais que são discutidas no Legislativo e depois sancionadas pelo Executivo para que nós utilizamos como operadores do direito, fica complicado a gente poder trabalhar aqui e representar esse ato de direito. Eu só queria terminar com o seguinte: se a gente for ver... Ah, tá, obrigada, desculpa. Agora, a chapa ofício tem 2 perguntas para cada chapa concorrente. Bom, a nossa primeira pergunta para a chapa do Por favor, vamos lá. Vocês estão falando aí de pluralidade, e uma das nossas propostas da nossa carta proposta anterior, que foi repetida, é uma alteração na semana jurídica. Porque a semana jurídica atual é feita uma palestra onde vem alguém que defende alguma visão e simplesmente joga para cima de vocês a opinião deles. Só que o estudante de direito, ele ainda não tem estofo intelectual para conseguir discernir o que ele está falando, se aquilo é correto ou não. E a nossa proposta é de que essa semana jurídica seja alterada e que sejam feitos painéis com uma pessoa, um expoente de cada visão daquele assunto e que seja moderado por um professor da casa. Quando nós olhamos a carta proposta de vocês querem trazer de volta o Café com Debate, o Cine Debate, como vocês querem tornar essa questão plural? Vocês vão manter o modelo atual simplesmente de palestras? Porque desde que eu entrei na faculdade, sempre foi palestra. E eu acho isso extremamente improdutivo. Você não consegue realmente saber se aquele cara é um gênio ou se é um farsante. E é importante que no ambiente universitário, que deve ser plural, deve ocorrer o embate de ideias, que isso ocorra também nos eventos feitos pelo Centro Acadêmico. Nós concordamos totalmente. O debate cria a ideia. O debate forma a ideia e não simplesmente uma imposição de ideia. Não. Nós vamos representar todos os alunos e o aluno tem direito a escolher qual lado ele vai querer. E um dos nossos principais projetos é o jornal, retornar o jornal João Mendes Júnior para exatamente poder ter esse tipo de debate. Colocar um texto, por exemplo, a favor da redução da maioridade penal e um texto contra a redução da maioridade penal, e os dois lados vão ser ouvidos. Os dois lados sempre vão ter direito de resposta, os dois lados sempre vão ter direito de falar. E não simplesmente um lado, uma imposição de ideias, que é o que hoje acontece para nossa tristeza. Muitos alunos não se sentem representados atualmente. E nós vamos buscar o debate. Com o debate é que se cresce, com o debate é que se aprende. É isso que nós vamos buscar. E eu concordo com você. Nós vamos fazer palestras sim, mas palestras ouvindo os dois lados com o debate. Por exemplo, você pergunta sobre o café e debate. Sim, nós vamos fazer, mas nós vamos fazer escutando os dois lados. É isso que eu estou repetindo a palavra debate aqui, porque eu acredito que seja importante e não simplesmente só falar um lado. Não, tem que existir um debate. Desculpa por ficar repetindo debate toda hora, mas é isso que nós vamos fazer. Nós vamos debater ideias. Nós vamos debater ideias e juntos nós vamos aprender. Juntos nós vamos crescer. É isso que a Chapa Liberté pretende fazer. Eu acho interessante, acho que deve haver o debate, só que eu não consegui encontrar isso na carta proposta de vocês, ao menos na que está disponibilizada aqui. Quando vocês falam do café e debate, do cine debate, não está claro, vocês não deixaram claro, que será composto por painéis, que diversos debatedores vão debater o tema, não está claro para a gente isso.
Nossa carta-proposta, a gente também colocou algumas outras propostas no Facebook e fora da carta, porque são tantas coisas que nem coube. Mas aqui no Café e Debate Mensal e no Cine Debate, desculpem, mas eu vou ler. No Café e Debate está escrito: acreditamos que o debate seja a melhor forma de aprender e evoluir. E no Cine Debate falamos que convidaremos professores, jornalistas, publicitários, advogados, psicólogos para explanar sobre o filme e analisá-los. Traremos o direito sob outras perspectivas. Isso é diversidade, isso é pluralidade, e é isso que a gente vai fazer. A gente vai trazer o debate. Está escrito sim na nossa quarta proposta. E é o debate que nasceu no nosso grupo. E é o debate que a gente vai levar para dentro do centro acadêmico para 7.000 alunos. É isso que a gente quer. Casa comigo! Comigo também! Bom, eu gostaria de conhecer um pouco mais dos projetos de desenvolvimento científico, de pesquisa e de ensino da Chapa MRT, da Chapa Roda Viva. Não, sem problema nenhum. A gente já tratou aqui, a gente realmente tem um feeling muito, um gosto muito grande, uma gana muito grande por essa perspectiva, com a Aline falou aí, da pesquisa científica aqui dentro, principalmente para as pessoas que acompanham a nossa chapa. Então, assim, nós queremos dar muito o foco mesmo, são nos primeiros semestres. Desculpa, eu não chamo de bicho, eu chamo de calouro, porque bicho é um cachorro. E sim. Eu sinto muito. Eu sinto muito. No artigo 5º da Constituição, até eu de terceiro semestre, tenho a dignidade humana. Então, continuando, a gente tem muita proposta de investir nos primeiros semestres. E esse primeiro semestre para quê? Para que não aconteça, como todos nós já sabemos, chegar nas últimas instâncias da graduação, ter o seu PCC e ter essas horas de pesquisa para serem implementadas. Então a gente quer incentivar a produção de artigos, mas principalmente iniciação científica até do primeiro até o 4º semestre. Esse é o nosso foco maior, tá? Obrigada. Bom, eu queria começar pedindo para o pessoal deixar os candidatos terminarem as falas. Quem está aqui sabe que a gente fica nervoso. Deixe o pessoal expor as ideias, depois vocês se manifestem, por favor. Nós também temos vários projetos voltados para os primeiros semestres. Um deles é alterar a recepção dos calouros. Nós temos o projeto JEC, que muitos bichos calouros não conhecem o JEC, nós queremos apresentar para eles. Nós também temos uma coordenadora de orientações iniciais, porque muitas vezes eles entram na faculdade e não têm como ter noção de como escolher um livro, por exemplo, de onde fica o CA, de como encontrar um livro na biblioteca, coisas que o CA pode fazer muito facilmente, só precisa de vontade, de alguém ter essa ideia e se dedicar para colocar isso em prática. Eu concordo plenamente. Eu queria também parabenizar pelo esse projeto do JEC e vou deixar bem claro, se a Roda Viva foi eleita, nós vamos roubar, porque o que é bom a gente rouba e faz, né? Não adianta ficar me tirando o projeto dos outros, tem que levar o projeto que é bom, tá? Eu achei muito interessante e realmente, nós queremos realmente prezar os primeiros semestres e já que você falou dessa... Por favor, é um debate acadêmico. Pessoal, por favor, eu já estou percebendo diversas vezes que vocês ficam interrompendo a mesma pessoa que fala repetidas vezes. Eu vou pedir que vocês respeitem apenas. Querem apoiar, apoiem, conversem, tem Facebook para isso. Agora, durante a fala, como foi o Jorge que falou, Wilson,
que eles estão nervosos. Então eu peço, por favor, que vocês não continuem repetidas vezes, como já tem sido observado, interrompendo sempre a mesma pessoa. Eu não preciso falar quem é, que vocês sabem muito bem. Então, por favor, acompanhem o debate, apoiem ao final, palmas, ok. Mas durante a fala, apenas respeite o nervosismo deles, deixa a coisa fluir melhor, tá bom? E nós temos também um projeto também de recepção dos calouros, onde nossos projetos ele é extremamente cultural. E cultural é o seguinte, que a gente quer trazer esse calouro para dentro e fazer ele sentir maquenzista. Então, não que nós vamos exibir a calorada lá de fora, mas nós já temos isso previamente conversado com o projeto, como as instâncias do Mackenzie, para que nós fazemos a calorada no bosque. Então será feita lá fora e será feita aqui dentro. Uma recepção cultural, onde terá troca de experiências dos calouros de vários cursos diferentes. Nós precisamos nos conhecer, nós precisamos trocar essas experiências. O Fício tem mais duas perguntas, uma para cada um. Boa noite. Eu queria fazer uma pergunta para a Karina. Para a Karina. Não, eu queria fazer uma... Tá bom, vou fazer a pergunta para a Chapa Liberté. Vou perguntar para a Chapa Liberté qual é o projeto. Antes de tudo, eu queria parabenizar a Karina pela feira de estágio, que sempre acontece. E Karina, aqui estamos numa disputa eleitoral, mas o que é correto tem que ser enaltecido. E você merece todos os créditos pela excelente feira de estágio que você faz. Mesmo que você pode fazer... Mas a feira de intercâmbio do Mackenzie sempre foi uma feira, na minha opinião, e de muitos mackenzistas com quem eu conversei, é uma feira fraca, com poucos expositores. Eu queria saber qual é o projeto de vocês, já que vocês têm uma íntima ligação com a feira de intercâmbio. Bom, muito obrigada. É sempre bom quando o trabalho é reconhecido. E eu não faço sozinha, eu faço isso com todos os alunos que me apoiam desde 2012. E agradeço muito, cara, de verdade, de coração. Em relação à feira de intercâmbio, nós sabemos aqui que ela é pouco divulgada, tá? O intercâmbio, ele é de fácil acesso para as pessoas. Só que tem que promover a divulgação. Nós temos também a coordenadoria de intercâmbio e a gente vai promover isso. A gente vai promover a divulgação de edital de intercâmbio. Vamos trazer agências de turismo para dentro do Mackenzie para poder ajudar os alunos. Tem sim aqui falando sobre orientar como faz o intercâmbio, o que tem que fazer para viajar. Mas temos que trazer também essas agências para poder ajudar o aluno ali, o aluno ficar sozinho. Então a gente tem que trazer isso, tem que trazer o debate. O que falta hoje realmente é a divulgação dos planos de intercâmbio. Falta... É o que falta. Por favor, só aquele que começa termina a fala. Desculpa. Então, nós vamos procurar essa divulgação, mais divulgação de intercâmbio, porque isso vai fomentar a educação do aluno, vai fomentar a academia, vai fomentar a comunidade mackenzista, e é isso que a gente procura. A gente vai divulgar mais, entrar em contato com o coordenador, com a faculdade, com a universidade, e é isso que a gente procura. A nossa crítica à feira de intercâmbio é que hoje ela mais parece uma feira promovida por uma agência de viagens. Não é divulgado de maneira adequada os convênios que o Mackenzie tem com outras faculdades. E além disso, estudantes que tiveram a experiência de fazer o intercâmbio pelo Mackenzie deveriam, o CA deveria conversar com eles, tentar fazer com que eles expusessem através de palestras, a experiência que eles tiveram, para que os alunos que têm interesse em fazer intercâmbio pelo Mackenzie, um intercâmbio universitário, não um intercâmbio para Lava Prata, um lugar, para ser au pair, mas realmente para adquirir conhecimento, para que eles possam saber a diferença entre as diferentes faculdades
que o Mackenzie tem envolvendo. No nosso entendimento, esse é um ponto muito fraco do CA, é essa feira de intercâmbio e que pode ser facilmente melhorado muito. Realmente, como fica claro, o que falta não só na questão de intercâmbio é mais divulgação. A comunicação com o aluno hoje é uma comunicação falha, não existe totalmente. E nós concordamos, não falta vaga de intercâmbio não, tem vezes que sobram vaga de intercâmbio. O que falta é a divulgação dos editais, o que falta é mostrar para o aluno onde está o edital. E nós sabemos como fazer isso, nós conversamos com o professor, que é o Camilo, que é o coordenador de intercâmbio dentro do Mackenzie, ele está sempre disposto à conversa. O que falta é a comunicação, o que falta é a divulgação dessas vagas. E nós, não é blá blá blá, igual a minha colega que está dizendo, não, é divulgação sim. Vamos lá, respeitando, vamos lá. Falta a divulgação dos editais. Porque, por exemplo, está aberto um edital do Santo André, o centro acadêmico não mostrou isso para os alunos de direito. Eu pergunto por que não mostrou? Por que não divulgou? Porque é um programa de intercâmbio em Salamanca, onde você pode ficar 3 meses e sim aprender. A cultura é importante, o direito é importante. E vamos buscar isso fora também no Brasil. Descobri agora, somente que tem alguém que não é de esquerda na chapa de vocês, mas essa é uma imagem que todos têm, que seria uma sucessão da chapa Catarse, que seriam esquerdistas, e a gestão atual não é muito popular entre os alunos, é popular entre um nicho de alunos, mas a grande maioria não gostou muito de diversas coisas. E eu queria que vocês nos dissessem como vocês vão fazer justamente para manter a pluralidade no centro acadêmico, nos eventos que vocês promoverem, na Semana da Mulher, por exemplo. Todo mundo que não gosta muito do feminismo acha que é uma questão de ódio ao homem. Que tipo de atitudes ou que tipo de medidas vocês vão tomar nas palestras de vocês, nos eventos de vocês, para que não haja uma imposição de ideias, enfim, o CA enfiando de cima para baixo, goela abaixo do aluno, as ideias que ele defende. Então, nós, a chapa Roda Viva, ela é composta por ex-colaboradores da Cartaz. Só que nós optamos por o momento que a Cartaz foi eleita foi o momento da disputa atual é outro. Nós achamos pertinente não levar o mesmo nome, nós achamos pertinente pegar outro nome, porque nós somos pessoas diferentes e nós temos, como você acabou mesmo de falar, nós temos uma divisão de ideias pautada simplesmente na atualidade. Agora, os nossos projetos, eles não são direcionados para um grupo. É Semana da Mulher, é um gênero que pega até transfeminismo. Então, assim, e desculpa, meu amor, aí eu vou falar uma coisa muito pessoal. Nenhum feminismo prega ódio ao homem. Na verdade, a gente adora o homem. Eu adoro. Então, é o seguinte, é difícil mesmo, não é essa a ideia. Nós tivemos meses de violência doméstica, tivemos meses de transfeminismo, tivemos meses de aborto. Se você quisesse saber e se inteirar, era só ter ido. E era uma mesa, e nós tivemos palestrantes homens, tá? A mesa de aborto veio um médico que era de uma comissão nacional que defende o aborto legalizado. Então não tem uma inclinação específica ou uma incitação ao ódio. Sempre que nós somos totalmente contra a incitação ao ódio, tá? Natália, acho que talvez você tenha entendido um pouquinho errado o que eu quis dizer. Ele não quis dizer que existe, que vocês pregam o ódio ao homem. Ele quis dizer que algumas pessoas, alguns homens, você conhece muito bem alguns grupos dentro do Mackenzie, extremamente machistas, que acabam difundindo esse tipo de coisa, que as feministas pregam o ódio ao homem. O Wilson quis perguntar para vocês, e eu repito a pergunta, porque eu sei que você é uma estudiosa do tema, o pessoal da Catarse, de forma geral, e vocês da Roda Viva também são pessoas que se interessam muito pelo tema e estudam muito esse tema. Como vocês vão conseguir
Mostrar para essas pessoas que vocês não, que não é nem radical, que não há o ódio, que vocês não disseminam o ódio. É claro, isso é claro quando vocês fazem os eventos, mas para essas pessoas que acabam querendo rivalizar com vocês, eu quero